Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu estou bem. Hoje vamos falar do tratamento espiritual para ansiedade. E como método vamos usar a leitura da palavra, a Bíblia, e também a oração, a conversa com Deus de todos os viventes. Não importa a sua religião, não importa se você acredita em Deus ou não, o importante é você ouvir a palavra, ouvir o que eu tenho a te dizer, ouvir esse conteúdo até o final. É, Caso você goste do conteúdo, eu gostaria que você se inscrevesse, curtisse e também, por gentileza, compartilhe com alguém que você acha que vai beneficiar essa pessoa e faça isso por empatia, porque se faz bem para você, você deve ter empatia que alguém precisa também deste bem que você está recebendo. E fazendo essa corrente do bem, compartilhando o que é bom, a gente consegue ajudar outras pessoas. Sem mais delongas, eu gostaria de você pegasse a Bíblia, pode ser no seu celular, pode ser um livro, pode ser a Bíblia católica, pode ser a Bíblia evangélica. Bom, eu não sei quantas Bíblias existem, mas independente da sua religião, se ela tem uma Bíblia, você pode, nesse momento, abrir ela em Salmo 94. Elas dizem a mesma coisa. Às vezes muda um pouquinho por causa da versão, a forma de expressão de cada tradutor. Mas, no mais, é o mesmo sentido, tá bom? Então, Salmo 94. Mas antes de começar a leitura, eu gostaria que, quando você tiver oportunidade, você preparasse um pão e também desse uma pausa aí no vídeo e preparasse um pão e um copo com água. Por quê? É, Depois da palavra, eu vou fazer uma oração e eu vou estar apresentando este pão e esta água. E o que é esse ritual religioso, né? Nós estamos aqui desenvolvendo, praticando. É, Isso é uma maneira de você ajudar a sua mente a entender que Cristo existe. O que é Cristo, né? É, Nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que dá sentido à vida. Porque você há de concordar comigo que pode a gente simplesmente ter aparecido aqui. E por que pensamos, né? E por que nós temos que fazer isso aqui que estamos fazendo agora? Porque achamos que existimos. Será que outras criaturas pensam assim? Por exemplo, um cachorro, um gato, ele pensa assim, né? Então, você tem que entender comigo que o fato de você ser um pensador, uma pensadora, um ser humano, você vai ter a necessidade de ter justificativas para muitas coisas, senão a sua vida fica frustrada, se você não tiver resposta. E eu gostaria de poder te orientar, você que está passando por esse momento tão difícil. Isso causa uma certa insegurança, uma ansiedade. Por exemplo, como é que será o seu dia amanhã? Como é que vai ser o resultado depois da entrevista de emprego, ou do investimento na empresa, ou aquele apoio que você tanto precisava financeiro do banco, ou depois de ter concluído aquele estudo, né? Aquela pesquisa, aquele treinamento, que expectativa você pode ter? Porque tem várias variáveis, dependendo de você, não é mesmo? Coisas que você não sabe se tem, porque você nem sabe porque existe, porque está aqui. Então, você não, quando foi nascer, você disse, olha, eu vou nascer uma pessoa inteligente, capacitada, pronta para ser feliz. E eu acredito que seria isso quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente sempre quer o melhor, né? E se você não é o melhor dessa vida, por que você não teve, antes de nascer, esse recurso para decidir isso, né? Então, aqui, é, eu estou tentando aqui, não é abranger todas as religiões, não tenho essa, essa estratégia. O meu objetivo é tentar chegar até você. Está perdido aí em meio ao emaranhado de crenças, né? E não é feliz, não consegue ser feliz. Tem, às vezes, momentos felizes. Sua vida oscila muito, ela é inconstante. E eu gostaria de poder compartilhar com você
o meu conhecimento espiritual. São muitos anos de convivência espiritual, não de coisas que eu ouvi de alguém, mas são é, experiências pessoais mesmo, e ao longo do tempo, e ajudando várias pessoas. E eu gostaria também de cuidar de você, tá bom? Então, se inscreve aí no canal e fica acompanhando aqui o nosso vídeo. Bom, em Salmo 94, diz assim, no versículo 15: Mas o juízo se converterá em justiça e seguirão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém, nós, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Então, eu gostaria agora, eu li apenas esses 3 versículos, né? E a gente percebe o salmo inteiro, ele fala de acreditar que você está certo e que Deus pode ver isso, né? Mas é importante observar nesses versículos aqui, uma pessoa que supostamente acredita, que tá, o escritor aqui, a pessoa que relata essa situação, ele está conversando aqui com Deus e supostamente assim ele acredita que está certo. Preste bem atenção. Ele acredita que está certo, mas ele tem uma certa ansiedade, uma certa preocupação para provar isso, não para si mesmo, mas provar isso para alguém. A gente vê que ele se sente atribulado, né? Vamos agora é, refutar aqui o que foi lido, né? E questionar. Olha, quero dizer para você que o fato de eu estar resenhando aqui não quer dizer que eu estou com a razão, que eu estou certo. Eu posso cometer erros aqui na minha interpretação, e você que é um especialista no assunto, né, teve um entendimento teórico, você pode deixar nos seus comentários. Agora, eu não vou para a questão da teoria aqui. Eu vou para a questão da necessidade que você está enfrentando agora, que é vencer a ansiedade, tá bom? E com base nisso, focado nisso, direcionado para isso, eu escolhi essa passagem aqui da Bíblia para te ajudar. Então, vamos entender o que fala aqui, olha. Quem se levantará ao meu favor contra os perversos, né? Então, ele é uma pessoa que ela não se sente apoiada por ninguém, né? Agora, no versículo 15, ele diz assim, olha, mas o juízo se converterá em justiça. Ou seja, o juízo não quer dizer que seja algo justo. Alguém pode julgar você, tomar uma decisão, achar que ela está fazendo justiça e não está. Não existe pessoas que são caluniadas, condenadas injustamente, não é mesmo? Então, é quando você, mesmo diante da justiça, do juízo, na verdade, dos amigos, né, o que é justo para ele, a família, as pessoas que você ama, ou até mesmo os colegas de trabalho, vizinhos, entre outras pessoas que você se relacionam, elas têm o seu senso de justiça, que para você, quando é julgado por elas, não é justo, certo? Seguirão todos os de coração reto.
Então, o que é um coração reto? É uma pessoa que ela não leva para o lado pessoal, ela não se magoa, ela tem autocrítica, ela examina a si mesma e ela consegue ver que está errada, né? Ela consegue ter a consciência de que realmente ela precisa de uma certa punição, ela precisa de um freio. E, meus amados, como é que a gente pode aplicar isso aqui na vida pessoal, né? Veja bem, olha um exemplo pra você entender. Imagine uma mãe que ela amamentou seu filho e ele hoje está com 30, 40 anos, né? E ele fala para ela, eu vou te matar. Ele ameaça, né, de fazer algo mal contra a própria mãe, né? Agride, espanca. Então, veja só essa situação para você compreender como é interessante, né? A mãe cuidou aquela criança, carregou no colo, nos braços, e agora aquela criança, ela é adulta, a mãe pensando consigo, agora eu vou ter um filho, alguém que cuide também de mim quando eu estou idosa, né? Alguém que venha multiplicar nossos ganhos, fazer mais do que eu fiz, né? Não, ela começa então a ter a frustração de ter um agressor e que é o próprio filho, né? Aí o que que acontece? O que que acontece então com o coraçãozinho, né, desta mãe? Ela começa a ficar desesperada. Será que a solução é ter outro filho? Adianta ter outro filho? E se ela tiver outro filho, não será pior do que o que ela tem atualmente? Então passa N coisas na cabeça de uma pessoa atribulada. Mas o foco, qual é o foco? O foco é resolver a situação atual, né? E aí a gente vê aqui que há uma pergunta: quem se levantará a meu favor? Ou seja, se essa mãe abandonar o filho, rejeitar o seu filho porque ele é um drogado, ele é um alcoólatra, ele é um agressor, né? Como é que as pessoas vão ver o lado dela, né? Quem é que conhece a história dela? Será que alguém vai dizer assim, ela está fazendo, ela está passando por isso, esse filho assim, porque ela não amamentou, porque ela não cuidou, porque ela não deu um bom estudo para ele? Então, do lado de fora vai haver várias interpretações, né? E a pessoa que, por exemplo, se essa mãe, ela é a única pessoa que pode resolver isso dentro dela, porque ela tem que ter a consciência, né? Ela tem que ter consciência do que se ela errou, se ela falhou na educação, ela precisa de ajuda, com certeza, né? Não pode uma pessoa que está cega guiar outro cego. Então, mas tem muitas mães que são ótimas mães, que dão excelente educação. Infelizmente, tem um filho com desvio padrão de conduta, de caráter. Então, não sei se nem ajuda de algum especialista, né, na área, psicologia, sei lá, psiquiatria, se vai conseguir ajudar essa pessoa, né? É capaz dessa pessoa até se infiltrar numa religião, fingir, dissimular que mudou e continuar no mesmo padrão. É daí onde entra a fé, porque não adianta você ser um dissimulado. Por exemplo, tem um homem que é o Simão mágico na Bíblia, que ele era uma pessoa dissimulada. Ele não acreditava em Deus, ele não tinha temor a Deus. Ele era uma pessoa dissimulada, né? E ele fazia qualquer coisa, qualquer negócio para se dar bem, se beneficiar. Então, uma pessoa dissimulada é muito complicado lidar com ela, né? E nós temos muitas pessoas que se filtram na religião, se filtram em crenças, se filtram na sociedade e no meio política de qualquer segmento, né, que abrange uma massa de gente para poder estar manipulando seus próprios benefícios. E também a pessoa faz isso na sua própria casa, às vezes, né?
É aquela pessoa que comete assédio moral no trabalho, na própria família, então por aí vai. Bom, mas voltando aqui ao assunto, aí diz assim, olha só, eu acho interessante esse versículo aqui que diz assim, olha só, é, quem se levantará a meu favor contra os perversos? Né? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Então, que é o perverso? É aquela pessoa que ela não se importa, ela não tem um pingo de empatia com a situação daquela pessoa, ela não é apta a julgar ninguém, julgar nenhuma situação, porque ela, ela só vê o lado dela. E a iniquidade, o que pratica a iniquidade, é aquela pessoa que não é perversa, mas ela julga sem conhecer, né? Ela comete uma injustiça pelo que ela acha, pelo achismo. Ela não tem um estudo, ela não tem uma pesquisa, ela não tem uma análise é, detalhada daquela situação e ela tira uma opinião do achismo. Então, são pessoas que cometem iniquidade. Aí, no versículo 17, para não ficar muito longo o vídeo aqui, eu gosto muito de ensinar a palavra de Deus, né? Mas quando eu começo a ensinar, eu me empolgo e surgem vários assuntos apetitosos. Eu gostaria, assim, eu gostaria de tudo ensinar tudo num vídeo só. Por isso que geralmente eu só gravo a oração e, né, e leio um versículo da Bíblia e é, a gente faz esse ritual sexta-feira, meio-dia. Só que se você quiser saber mais, você tomar algum assunto específico, escreve nos comentários aí que eu vou ler os comentários. E dentro daquele assunto que você se interessou, com alguma dúvida, pode ser coisa atual, pode ser sobre a guerra, está acontecendo, vários tipos de guerra estão acontecendo agora, ou tragédias naturais, pode ser sobre economia, pode ser sobre comportamento de pessoas na internet, religião, vários, pode ser vários. Questão amorosa, relacionamento amoroso, né? O relacionamento de amizade, lidar com o chefe, com o superior, com o subordinado, você que é um empreendedor, empresário. Você pode fazer qualquer pergunta, né? E dentro daquilo ali que eu tiver experiência e entendimento, eu vou te explicar, tá bom? Aí você vai fazer seu julgamento e vai analisar se realmente aquilo ali é bom para você guardar e tudo, senão você pode descartar. Bom, aí, pessoal, é, voltando aqui à Bíblia, diz assim, olha só, eu achei muito interessante isso aqui, versículo 17, ele diz assim, se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio, porque ele falou auxílio, preste bem atenção na palavra auxílio, ou seja, Deus não faz tudo sozinho, tem coisas que Deus não quer fazer sozinho. Ele vai te auxiliar a fazer, né? A executar. Ele vai auxiliar você a executar. E diz assim: quando eu digo resvala-me o pé a tua benignidade, né? Senhor, me sustém. Ou seja, porque Deus é bom, Ele é bom para com todos, independente se você ser mal, se você precisar de ajuda de Deus, Ele vai te ajudar. Ele não vai te ajudar porque você tem fé ou tem uma religião. Ele vai te ajudar porque você precisa dele. Você não pediu para nascer, você não pediu para existir. Ele criou você. Então, independente da sua crença, dos seus hábitos, das suas obras, Deus tem um compromisso com você. Lembre-se disso. Deus é compromissado com aquilo ali que ele criou, né? E ele sempre é bom, entendeu? É, e ele fala assim, olha só, é, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, nas tuas consolações me alegram a alma. Ou seja, às vezes você tem muitos cuidados, você trabalha bastante para cuidar de tudo, ter o controle de tudo na tua vida. O que as pessoas pensam de você, você tenta controlar o que você mesmo pensa de você, né?
como você deve se ver e tal. Você mesmo tenta sabotar a si mesmo, manipulando, fingindo que você é algo que você não é. Então, assim, é trabalhando com o que tem agora. Trabalhe com o que você tem agora. O que é que você pode fazer agora? O que está no seu controle agora? E o que não está no seu controle, arque com as consequências. Não tem problema nenhum você arcar com as consequências daquilo que não está no seu controle, certo? E Deus vai estar do teu lado. Porque se houver alguma injustiça, Deus vai fazer justiça. Ele vai fazer com que o que não está no teu controle, que está o amanhã, está depois desta hora, por exemplo, muita coisa vai mudar. Então, depois dessa oração também, muita coisa vai mudar. Então, não fica ansiosa, ansioso, não deixa a sua alma desse jeito. Controle isso dentro de você, essa demanda que está dentro de você. Porque às vezes o que está te maltratando é o que está dentro de você e não o que está do lado de fora. E é assim que a gente controla a ansiedade, né? Pois tá bom. Eu acho que eu falei bastante. E o que é bom você guarda, o que não você tenta esquecer, tá bom? E vamos em frente agora. Agora vamos para a nossa oração. Agora vamos fazer um momento muito, muito delicado, né? Porque até então é eu e você conversando aqui. Na verdade, eu falando, né? Porque não tem como eu te ouvir, mas você pode escrever nos comentários suas reações e tal. Cada momento que eu falar, coisa que você concorda, discorda, coisa que deixou você triste ou feliz, eu gostaria que você escrevesse suas reações aí no comentário. Não se preocupe como eu vou reagir. Perdão. Não se preocupe aqui como eu vou reagir aqui, né? Do outro lado aqui. Mas uma coisa importante nós vamos fazer agora, nós vamos falar com alguém que a gente não vê, né? Deus. Né? A gente não escuta assim a voz de Deus do céu, como Jesus ouviu lá do céu. Se você já ouviu, me conta aí se você já ouviu a voz de Deus lá do céu, assim como Jesus, quando ele foi batizado nas águas, e também outros momentos que Deus falou lá, esse é o meu filho, eu tenho um prazer. Então, me fala aí se você já ouviu. Eu, particularmente, nunca ouvi a voz de Deus, né? Eu leio a Bíblia, eu tenho fé, eu creio, e no meu entendimento, no meu juízo, eu retenho aquilo que é necessário, né? Eu acredito, então, que nós vamos falar com ele agora. Ele vai nos ouvir, ele vai nos ver. Mas eu não estou com aquela esperança de ouvir assim, uma voz dele. Se ouvir, amém. Seria muito assustador da minha parte. Eu confesso que eu ficaria apavorado se eu ouvisse uma voz do céu falando comigo agora, né? Mas eu preciso conversar com Deus porque Ele é minha única esperança, o Criador de toda a terra, de todos, tudo que já se existiu, que existe. Essa é a minha teoria, essa é a minha base da minha vida, né? É a existência desse Deus. Para mim isso é muito importante, é o que significa tudo para mim. E eu não manipulo isso. Isso não é manipulado através de escritos, isso não é manipulado através de alguma crença, não. Isso é simplesmente uma coisa que você escolhe acreditar. Então vamos falar com ele. E o pão e a água é só para ajudar a sua mente a trabalhar isso. Você tem um elemento aí que representa o amor dele, né? Que é o pão e a água, que é a vida abundante, não vai faltar para você o que comer, o que beber, o que vestir. E essa água é a vida, né? É uma vida, porque não adianta você ter recursos, dinheiro, saúde, se você não quer viver. E a água é o refrigério para a sua alma, onde livrando você de toda ansiedade, aquilo que é futuro, que não está no teu controle, a vida eterna, tá bom? Então vamos falar com Deus. Querido, amado Deus, eu louvo e te agradeço por essa oportunidade. Eu quero te agradecer, Senhor. Agradecer por estar fazendo essa oração. Agradecer por o Senhor ter colocado essa convicção da tua existência no meu coração. Eu estou aqui orando, estou falando contigo, não é simplesmente porque eu nasci crendo no Senhor, eu nasci sabendo da tua existência. Não, Senhor, mas é porque
Eu sou um necessitado de felicidade. Sempre fui de um sentido da vida. E para mim, a felicidade é quando você sabe o sentido de viver cada dia. E eu quero, não importa se o dia é difícil, se é um dia de dor, se é um dia de alegria, de risos, de perdas, de ganhos, mas é saber porque está ali, né? Um dia de cada vez. E o Senhor é a minha única esperança. E eu quero te agradecer pela essa oportunidade que o Senhor me deu de ter esse entendimento depois de muito tempo de vida aqui, longos anos, eu venho entender. E eu quero que o Senhor alcance agora também a muitos, na verdade, que eles consigam ter esse privilégio também e que sejam curados de suas ansiedades agora, suas preocupações. Essa pessoa que depende da sua religião, às vezes uma boa religião, tem bons ensinamentos, mas ela tem um coração triste, um coração comprimido, né? Eu quero orar para essa pessoa que tem problemas com o terror noturno, essa pessoa que não consegue dormir direito, essa pessoa que a mente dela parece que tem alguém comprimindo, parece que tem alguém esmagando ela, essa pessoa que de repente ela acha que vai cair, que vai desmaiar, que parece que alguém vai tomar conta dela, outra coisa vai tomar conta dela, é como se ela estivesse saindo fora de si. Eu quero orar por essa pessoa que tem passado esses momentos de escuridão, nas trevas, tem sido vítima da escuridão. Vamos dizer assim, Senhor. Momentos de angústia, tristeza. Eu oro por ela agora, Senhor. Onde ela estiver, no Brasil ou no mundo, em qualquer lugar dessa terra, eu oro por ela, Senhor. Onde alcançar esse áudio, né, esse vídeo, aonde alcançar essas ondas da minha voz, meu Deus, que ela venha sentir a tua presença, o teu poder, e que essa voz, essa palavra, esta oração traga vida para ela. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo como representante do Deus vivo, sacerdote do Altíssimo, o Deus de toda a terra, Deus de todas as crenças, eu te abençoo, receba paz, receba a sua cura, receba refrigério, receba aquilo que você deseja, pois o meu Deus ensinou que qualquer coisa que a gente pedir a Ele, crendo, a gente recebe. Isso é justo aos olhos dele. Então, eu creio por você, ainda que você não acredite, eu creio por você e te convido a fazer um desafio agora na presença dele. Eu te convido agora a fazer um pedido e você vai receber em nome do Senhor Jesus. Assim eu te abençoo. Meu Deus, consagra esta água, este pão, cada molécula, e quando essa pessoa comer esses elementos, ainda que orgânicos, mas que se tornem espirituais, essa pessoa tem uma experiência incrível de dentro para fora. Eu abençoo que ela receba força, ela receba coragem, entusiasmo, determinação. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero que você coma do pão, beba desta água e sinta aí o amor de Deus, a glória de Deus na tua vida, tá bom? E receba. Eu gostaria que você escrevesse depois, aí nos comentários, seu testemunho, a cura, você foi curado, você era cego, passou a ver, você não andava e passou agora a andar, você sentiu um desejo enorme depois desta oração, depois da leitura da palavra, de andar, você conseguiu fazer alguma coisa que você não conseguia fazer, você alcançou a misericórdia de Deus. Você conseguiu um trabalho, uma oportunidade, uma promoção, recebeu uma ligação depois desta oração, um dinheiro que você tinha para receber. E principalmente você que estava ansioso e agora está feliz, está seguro, está tranquilo. Principalmente você que tem esse testemunho. Você que estava perdido em meio ao emaranhado de problemas, de vícios, destruição na família, e agora está cheio de ânimo para reconstruir sua vida. Tá bom? Eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários. Um abraço, Deus abençoe e até sexta-feira que vem.